Toda história tem um começo. Algumas nascem de grandes projetos. Outras surgem de um sonho colocado por Deus no coração de pessoas simples. Há mais de 10 anos, uma semente foi plantada em Petrolina. O que começou com poucas pessoas reunidas para rezar, tornou-se uma missão que transformou vidas, famílias e gerações. Antes da missão existir, havia um grupo de pessoas que experimentava algo novo. O encontro pessoal com Jesus Cristo. O grupo de oração Jesus está Vivo tornou-se o berço de uma história que ainda estava começando. Então, tudo começou em 1994, né? Essa história se dá a partir de um jovem chamado Demóstenes, que teve uma experiência com Jesus, e essa experiência com Jesus ele teve em Juazeiro do Norte. Lá ele já conhecia a Renovação Carismática Católica e conhecia a Comunidade Católica Shalom. Ele vem para Petrolina e nessa sede de evangelizar, ele começa a evangelizar pessoas ali na paróquia Santa Luzia e forma o seu primeiro grupo de oração. E ele então começa essa evangelização nesse grupo de oração, lê um livro que tinha como tema Jesus está Vivo, e ele então sente o desejo de colocar o nome do grupo Jesus está Vivo. Nos primeiros momentos, né, a gente vai tendo essa experiência já com a comunidade. Eu entro aí com outros irmãos já em 2001, né, de 2000 para 2001, a gente, eles vão começando a crescer na evangelização aqui na cidade, e aí vão começando a trazer para Petrolina pregadores da comunidade. Então, em 2001, chega em Petrolina Carmadélio. Foi um grande evento na quadra do Auxiliadora, né? Tinha, assim, não me lembro a quantidade de pessoas, mas devia ter umas 2.000 pessoas. E aí eu fui para esse evento, outros irmãos já estavam lá cantando. E nesse momento que eu entro, em 2001, é um momento também onde Carmadélio vem conhecer o grupo Jesus está Vivo para entender se esse grupo realmente tinha carisma Shalom. E aí, em 2001, é realmente firmada a vontade de Deus. O grupo Jesus está Vivo nasceu, né, de uma experiência com essa ressurreição, com essa graça de Deus, era de fato um grupo com carisma Shalom. E aí a gente passa a ser chamado Grupo Jesus está Vivo, Amigos do Shalom. A gente era muito fiel a essa questão de ser amigos do Shalom, porque primeiro nós éramos acompanhados pela comunidade e a sede era profunda de ir ao encontro da comunidade. Então, fórum carismático, a gente ia. Teve evento lá em Santa, a gente ia. E quando nós saímos desses eventos, nós íamos para aqui, para Petrolina, e a gente começava a dizer, agora vamos dar tudo, vamos dar toda a carga, vamos evangelizar com toda a força. Então, a gente começava a trazer também o carisma de muita força nesse momento, sendo amigos do Shalom, a partir dos eventos. Fizemos muitos eventos. Nossa, né, a gente chegou a trazer os missionários Shalom, Sueli Façanha, né, fazíamos eventos de grande porte, de pequeno porte, seminário, ou seja, um grupo formado de jovens, né, jovens que não mediam esforços para ofertar a vida, para viver intensamente, né, esse desejo de implantar a vontade de Deus aqui nessa cidade, dentro dos amigos do Shalom. E tudo foi caminhando, porém, em 2004, a comunidade começa a sofrer e nós também sofremos, né? Nós tivemos um grande, podemos dizer assim, impacto dessas batalhas que a comunidade ia vivendo, porque o nosso grupo se dispersa, né? Nós aí perdemos praticamente todos os nossos irmãos, é uma época também que muitos vão embora, e aí fica assim, 6, 7, com o desejo de permanecer. Então, 2004 para 2005, nós tínhamos uma casa de oração muito pequena, na Quadra Maçangana, ainda vinculados, né, como amigos do Shalom, na paróquia Santa Luzia. Na época, né, era com o padre Gilson, depois chega o padre Givanildo, né? Hoje o nosso Monsenhor Givanildo, e nós começamos a dar passos com muita dificuldade, porque a perda dos irmãos, as dores mesmo assim, de não saber se nós iríamos permanecer, foi muito forte, mas é também nesse tempo de dor, de muito desafio, que a gente começa a receber missionários, né? Então começa a chegar em Petrolina Padre Aristóteles, começa a chegar em Petrolina outros missionários, né? Raquel, outros missionários, e nós começávamos a rezar. Eu me lembro de um momento, né, quando eu estava assim, mais ou menos com esses 7 irmãos em casa, e nós não conseguimos evangelizar, não conseguimos fazer nada, mas nós entendíamos que Deus queria que nós ficássemos ali fiel à sua vontade, que uma irmã missionária disse, enquanto houver carisma Shalom nessa cidade, Deus não vai desistir da gente.
E aquilo me enchia de esperança, que eu não podia desistir, né? Mesmo eu não vendo jovens, mesmo eu não vendo mais as famílias, porque assim, o impacto foi grande, porque você vê uma grande evangelização e depois você fica só com os irmãos. Mas ali também Deus foi ali brotando dentro de nós um desejo de permanecer fiel. Como a comunidade permaneceu também fiel nessa grande luta, nessa grande dor. E aí começa o novo de Deus, né? Deus começa a enviar missionários, começamos a rezar novamente, a colocar diante de Deus o desejo de permanecer fiel àquilo que Deus ainda esperava de nós. Eu conheci os amigos do Shalom em 2008, conheci através de Stênio, que hoje é o meu esposo, que ele foi o meio que Deus utilizou, né, para me atrair. A partir daí eu tive uma experiência com Deus, né? Deus me chamou assim ao amor e à misericórdia dele, né? A partir de então foi uma virada realmente na minha vida. Nunca mais eu consegui olhar para trás como se Deus não tivesse me marcado, né? Como se Deus não tivesse passado pela minha vida. Foi algo que marcou bastante porque eu estava vivendo um momento de muita dor. E a partir dessa experiência eu fui sentindo, né, o amor, o acolhimento de Deus. Conheci a comunidade católica Shalom em 2009, onde éramos amigos do Shalom ainda. No ano que eu fiz o meu seminário de vida, e foi no ano também do lançamento do Caminho da Paz. Em 2011, participei do vocacional, o primeiro em Juazeiro, que antes era em Bonfim, e com a graça de Deus, em 2012, ingressei na comunidade. Em 2009, que começa o itinerário, né, do Caminho da Paz na comunidade Shalom, um novo tempo dentro da comunidade, e nós também introduzimos o Caminho da Paz e entramos nessa caminhada que é a obra Shalom. O que antes era um pequeno grupo, agora se tornava uma obra Shalom. Deus ampliava horizontes e despertava novos chamados. Então, falando sobre o início, né, da difusão, né, da obra, a missão de Petrolina, foi um tempo assim muita graça, né? Porque nós vimos já como, né, difusão da obra, né, como um grupo, né, de oração da renovação carismática. E esse momento foi uma confirmação de Deus assim para que nós pudéssemos avançar ainda mais, né? Nos deu mais segurança, né? E com certeza assim foi um divisor assim, né, de águas, porque nos projetou para um outro patamar, né, em relação enquanto missão e sem dúvida nenhuma não só em crescimento de quantidade, né, mas em crescimento de graça, né? Mais pessoas chegavam, mais irmãos chegavam junto para poder somar e fazer com que tudo isso fosse ganhando um corpo, ganhando uma forma, e as graças de Deus ia sendo cada vez mais percebidas no nosso meio, né, com o crescimento da difusão, né. A obra Shalom passa a ser, então, aquele movimento, né, de estrutura para o futuro, que nós nem sabíamos como se daria, né, de missão. Mas a obra também é fecunda. Também a questão do acompanhamento, né, da parte de Fortaleza, né, as estruturas da difusão foram sendo montadas, né, foi se criando um corpo, algo mais orgânico, que com certeza nos deixava, assim, mais seguros em relação a onde nós iríamos caminhar. E também calhou com justamente o início do plano evangelizador, que foi mais ou menos na época ali que começou também a difusão, então nos ajudou ainda mais, né? Porque os grupos eles tinham um formato, né, mais organizado, né? A gente tinha ali como que funcionava, né? Junto também com o Caminho da Paz, que foi mais ou menos na época ali que iniciou a difusão aqui em Petrolina. Então, as coisas foram se encaixando, né? Já a coisa foi dando certo, né? Foi crescendo, porque foi se tornando assim organizado, né? E uma coisa assim que sempre aconteceu conosco, né? A Petrolina ela tem essa característica assim de ser sempre essa missão que quando nos foi dado desafios, assim nós sempre estivemos prontos para superá-los, né? E, claro, né? Contando com a graça de Deus. Né? Nós tínhamos ainda nessa época de difusão a grande dificuldade em relação a os compromissos comunitários, né? Enquanto os irmãos
que aqueles os irmãos da aliança que ingressavam, né, para poder se deslocar. Muitos iam até Senhor do Bonfim para células comunitárias. Então, claro que era uma dificuldade, era um desafio, mas ao mesmo tempo também é, era um testemunho para os demais, né, que valia a pena, né, se esforçar, porque não é fácil, né, todo dia, toda semana ter que ir para Bonfim para poder participar da célula, mas a gente tinha essas dificuldades também, porque ainda nós não tínhamos célula implantada aqui na nossa missão. Mas claro que aos poucos foi crescendo, Juazeiro logo se tornou missão e aí também já ficou mais próximo nessa distância, aí nós podíamos ir para a célula de Juazeiro, mas com certeza tudo contando com a graça de Deus que nunca nos deixou só, né? Nunca não, nós sempre pudemos contar com essa graça que nos impulsionava para a evangelização, nos impulsionava para realizar os eventos, nos impulsionava para poder mudar de casa. Nos mudamos para o centro, né, onde hoje, até hoje, funciona a casa comunitária, o centro de evangelização, mesmo ainda sem ser missão, ainda sendo só difusão da obra, né, e lá nós estamos até hoje, e assim, isso foi uma grande graça, porque nós saímos do bairro, né, onde funcionava o centro de evangelização, e viemos para o centro, para a diocese, e com isso a missão vinha crescendo cada vez mais, né, essa questão dessa mudança, né, nos deu assim essa possibilidade desse crescimento ainda maior, porque nós estávamos na diocese, né, nós estávamos ali onde o Senhor queria que estivéssemos, né? E com isso, com esse crescimento, né, com essas graças que Deus ia nos dando e também com os desafios que íamos vivendo, porque todos esses desafios vai nos ensinando, né, a avançar cada vez mais na graça, né, a confiar cada vez mais em Deus. Tivemos problemas, né, como desafio, né, depois dessa mudança para o centro de evangelização no centro, né, inclusive fomos assaltados, né, já mais de uma vez, e enfim, e foi um tempo muito difícil também, né, esse episódio, mas que nos ajudou, né, a nos tornar mais unidos, perceber que Deus ali, ele cuidava de nós, cuida, né, e sempre cuidou. Depois de anos preparando o terreno, chegou o momento esperado. Petrolina tornava-se oficialmente uma missão da comunidade católica Shalom. Inicialmente, os irmãos da comunidade de Aliança, que em tudo buscavam corresponder ao chamado de Deus, receberam a missão de se tornarem protagonistas na evangelização deste povo. Lança tua rede, deixa teus planos e segue com firmeza e verás um milagre acontecerá. Enquanto o início da missão, né, quando de fato iniciou, né, quando de fato foi anunciado que a missão Petrolina, aí nós iríamos sair de difusão para a missão, foi um momento assim muito importante, né, nesse tempo, porque as células começaram a funcionar aqui. Foi um tempo também assim de muita unidade, né, com a missão de Juazeiro, que era a nossa missão de referência na época, onde nós fomos muito, né, tivemos muito auxílio dos irmãos de Juazeiro, né, para nos orientar nesse cuidado de como fazer, de como íamos aprendendo ali, né, pouco a pouco, a como trilhar esse caminho, né, desse início de missão. E que foi muito bom, né, foi muito bom porque nós começamos a ter células aqui na nossa missão, né, nós começamos a estruturar alguns setores que ainda não tínhamos, né, sobretudo a parte assim do conselho local, né, RL, na época iniciou com o Gleiton, logo em seguida veio Marinalva, eu já era CAP, continuei, então essas estruturas, essa parte organizacional, ela foi ficando cada vez mais consolidadas, né, com a missão. Então, meu nome é Maria Aparecida, vulgo Cida, né, fui a primeira formadora comunitária da missão, e
eu fui consultada, eu morava em Juazeiro na época, era formadora dos postulantes de segundo ano, quando Marinalva me chamou para perguntar, fazer a consulta, se eu poderia ser a formadora de Petrolina, porque estava precisando de uma formadora em Petrolina. Não pensei muito não, né? Se fosse pensar, dizia não, né? Mas eu dei a resposta a ela, fui rezar, e o Senhor aquietava no meu coração essa resposta de assumir essa missão, né? Ser a formadora aqui em Petrolina. Então, eu assumi essa formação de Petrolina com vários formandos, né? Uma célula de quase 50 e uma célula mista, onde tinha vários, tinha postulante, tinha discípulo, tinha consagrado, né? Ainda não tinha consagrado de promessa definitiva, a não ser eu, e tinha alguns que estavam se consagrando ainda. E tinha irmãos fazendo experiência do vocacional. Então, era uma célula muito grande. Foi, assim, quando Marinalva anunciou em Juazeiro, né, o povo, com alegria só, o povo me acolheu muito bem, foi uma recepção muito boa. E eu vim para Petrolina por conta disso. E hoje aí moro aqui 10 anos, em Petrolina. E nós vimos sempre mais a missão dar passos, né, crescendo nos eventos, na evangelização dos jovens. Começamos a fazer o Virada Radical, realizarmos o Renascer. A missão, no início, né, se destacou bastante na questão das artes, né, sempre foi muito forte esse ponto das artes. E assim, nós percebemos que ali era uma forma de pescar os jovens, né, porque as artes sempre atraíam muitos jovens. Então, fizemos, né, Filho de Deus Menino Meu, sempre no Natal, assim, era, graças a Deus, assim, vários eventos, muito desafiantes, claro, mas sempre superando os desafios, né, como Petrolina tem essa característica, né, sempre nos foi confiado algo muito maior do que a nossa capacidade, certamente para provar que não éramos nós que fazíamos, mas era Deus que nos impulsionava, era a mão dele que nos guiava, né? E ainda continua guiando, claro. Mas naquele tempo ainda mais, porque tudo que, com a graça de Deus, nós realizávamos era muito maior do que aquilo que a gente poderia fazer. E a questão das artes, eu acho que é um ponto, assim, bem importante, porque nós já levamos o espetáculo Filho de Deus, Menino Meu já para várias paróquias, até fora daqui de Petrolina também, assim também como o Canto das Ilhas, né? Começamos a realizar a Virada Radical, logo depois o Acampos, os eventos que aconteciam na missão, as noites temáticas, né, no nosso centro de evangelização, sempre muitas pessoas, e isso tudo, né, começou ainda mais forte depois que, de fato, veio a missão, né, foi constituída a missão Petrolina, e um ponto assim muito crucial e importante também, né, a unidade com o nosso bispo, né, nosso bispo local, né, Dom Manuel, logo em seguida veio Dom Francisco, e sempre nos acolheu muito bem, e sempre foi muito estreita essa relação, né. Foi muito importante também essa consolidação da nossa missão, né, no início. Nós fizemos uma parceria, atendemos, na verdade, um pedido do bispo, né, Dom Manuel. Nós atendemos um pedido do bispo Dom Manuel para ficarmos à frente de um festival de prêmios diocesano. E assim, foi muito bom, né? Foi assim, foi assim, na verdade, eu posso dizer espetacular esse acontecimento. Porque nós conseguimos levar o nome do Shalom, da Missão Petrolina, para toda a diocese, através desse festival de prêmios, né? Esse festival tinha como objetivo ajudar o Seminário São José. O Seminário São José, ele estava precisando de uma grande reforma, sobretudo nos quartos. E aquilo incomodava muito o nosso bispo, né, Dom Manuel, que nos pediu para ficarmos à frente desse festival de prêmios.
E foi, assim, fantástico. Graças a Deus arrecadamos uma quantidade muito boa financeira, né, que deu para fazer a reforma. E nós percebemos ali a mão de Deus no sentido de, com aquele festival, nós levarmos o nome da comunidade a toda a diocese. Então, eu acho que isso, com certeza, foi uma sabedoria de Deus que nos ajudou bastante a crescermos, né? E nós podemos, daí, também colher bastante frutos. Hoje eu não sou formadora, né? Passei 8 anos na formação, depois a gente se dividiu em células, né? Mas hoje eu não sou a formadora, mas é assim uma graça que Deus me deu, né? De conduzir aquele povo nos primeiros tempos, né? Viver os desafios junto com eles, as alegrias junto com eles, porque veio depois o vocacional também veio depois, onde eu também fui a primeira secretária vocacional. E a gente foi crescendo, né? Na dimensão que a missão foi crescendo, nós fomos crescendo, houve uma grande mudança em tudo, né? Deus, assim, formou, né, as nossas vidas. Lembro do primeiro retiro de Deus, falava sobre unidade com a obra, unidade com carisma, onde Pedro Reis veio pregar e nos falou muito que era muito entre nós e Deus. Então a gente foi aprendendo, e eu fui aprendendo junto com eles a viver esta missão, né? E confiar na providência de Deus. Deus, assim, não nos faltou. Nesses 10 anos, Deus não nos faltou, né? Tudo que nós vivemos foi por obra de Deus e por graça de Deus. Fomos crescendo, fomos nos multiplicando, perdemos alguns irmãos, mas tudo foi graça, né? Tudo foi graça de Deus. Ver hoje um novo de Deus, ver a casa crescendo e multiplicando os jovens. Bem, falando sobre a minha experiência pessoal, assim, né, a comunidade, ela, posso dizer que na minha vida, eu sempre tive muito, mais da metade da minha vida, eu estive envolvida com uma igreja católica, com a comunidade Shalom. E posso garantir que, assim, isso é de fundamental importância para a minha vida, porque tenho sempre crescido, né, enquanto pessoa, enquanto pai, enquanto esposo, né, tem feito com que me ajudado bastante nesse entendimento, né, à luz de Deus, o que é ser isso, né, o que é ser um bom marido, o que é ser um bom pai, o que é ser um bom profissional, né, o que é ser um cidadão de bem, o que é ser um bom cristão, né, o carisma, ele tem, assim, uma importância fundamental na minha vida e que com certeza eu não seria quem sou hoje se não fosse esse carisma, né? Se não fosse a comunidade da minha vida, se não fosse a graça de Deus, né? A mão de Deus sobre mim. Então, minha experiência pessoal, assim, é algo que me ultrapassa. Talvez não vou ter palavras para expressar, né? O quanto eu sou grato a Deus pela oportunidade de ter feito, né, com que eu conhecesse carisma, né? Então, por isso, assim, eu louvo e bendigo e agradeço, né? Muito obrigado a Deus, muito obrigado a Shalom, muito obrigado à Missão Petrolina, aos irmãos, a todos que passaram, a todos que estão, a todos que não estão mais, né? Que deram sua contribuição, e a todos ainda que virão. Com certeza isso vai ficar para outros, que daqui a mais 10 anos, né, irão ter a oportunidade de ver esse documentário que estaremos falando desta missão, que com certeza terá transformado muitas vidas, né, nesses próximos 10 anos. Então, que Deus abençoe a cada um. Shalom. Eu conheci o Carisma Shalom através da minha irmã. Ela, quando se mudou de casa, ela deixou alguns CDs lá. E eu comecei a ouvir bastante, gostava muito. Não sabia porquê, né? E também não entendia o que era o Shalom, a comunidade e o carisma, né? Não entendia, enfim. Mas eu sabia que eu gostava bastante e me identificava. E aí, em 2015, participei do Renascer, tive uma experiência muito forte
E essa identificação, né, retornou, a mesma identificação que eu tinha quando ouvia as músicas. E após essa experiência, comecei a participar do grupo de oração. No primeiro ano, eu não era tão presente, porque em 2015 a sede ainda era lá na Coab. E para mim era um pouco mais difícil ir para lá, era adolescente. Quando a sede veio aqui para o centro, ficou mais tranquilo, então eu conseguia estar mais presente, ser mais presente. E aí eu comecei a participar também de ministério, ser mais ativa no grupo de oração, viver realmente o caminho da paz, enfim. E viver toda a alegria de quando aqui se tornou missão, né? De quando teve anúncio de que aqui não seria mais uma difusão, mas que se tornaria uma missão. E é isso, assim, acho que o meu primeiro grupo de oração, ele se chamou Anauim. Era um grupo bem diverso, assim, de pessoas mais experientes e pessoas mais jovens, né, mais adolescentes. Mas era interessante ver como a gente conseguia, né, apesar dessa diferença de idades, viver a alegria de caminhar juntos, de descobrir também tudo aquilo que Deus ia revelando a nós através da vivência do caminho da paz, das experiências, e também de contemplar todo esse processo, né, da missão, das transformações, né, na missão, as transformações físicas, né, na casa, na sede que foram acontecendo, mas as transformações no corpo comunitário, né, cada vez mais, a cada momento que a gente ia bebendo, experimentando do carisma. E aqui na missão é muito belo ver, né? Poder celebrar esses 10 anos, poder celebrar os feitos de Deus, poder cantar as maravilhas dele, né? Como obra, poder ver que nós também participamos desses 10 anos de forma ativa, seja através do fazer, mas principalmente através do viver, sermos inseridos nesse movimento da vida de oração mesmo, da experiência com Deus também, cada vez mais. Ao mesmo tempo que nós bebemos aquilo que vem da comunidade, né? Mas nós também nos sentimos parte desse corpo. E, enfim, a grande beleza do carisma, né? Que nunca se encerra, né? Esse incansável movimento de doar-se, né? De derramar-se, né? E nós da obra também participamos desse movimento e, enfim, né? É uma grande graça, né? A maior graça da minha vida nesse tempo foi viver a providência de Deus, né? Assim, eu experimentei concretamente um tempo que eu fiquei desempregada, e Deus assim veio muito em relação a tocar na providência. Eu já tinha tocado, né? Mas teve um tempo na missão que eu vivi concretamente. Eu toquei na providência de Deus, eu toquei na comunhão de bens, né? Nos 5%, né? De ser assim, agraciada por esses 5% de Deus. E a graça, assim, hoje hoje eu digo que aqui realmente é a minha missão, a minha casa, porque cada irmão me acolheu muito bem e me acolhe até hoje, né? Eles têm um respeito muito grande por mim, né? Então, assim, não sei porque eu sou a primeira formadora, né? Mas assim, eu vejo o meu crescimento espiritual. Né? Eu percebo de dentro de mim. Foi um sair de mim, não foi fácil, porque sair de mim não foi fácil. Me colocar na frente, muitas vezes eu me questionava, né? Estava lidando com gente muito inteligente, né? Advogado, tudo, pessoas na célula mesmo. Então, para mim, foi uma formação muito pessoal, muito humana. Eu fui formada muito na minha humanidade, de sair de mim mesmo para o outro, que não foi fácil. Para mim, pessoalmente, não era fácil. Mas que Deus foi conduzindo e eu fui permitindo que Deus fizesse essa condução. Alguns dos que ajudaram a construir esta história já não estão entre nós.
mas permanecem vivos na memória da missão e na eternidade de Deus. Assim como na história da comunidade nós temos uma Páscoa que nos marcou, que é a Páscoa do nosso irmão Ronaldo Pereira, na história da nossa missão também, nós tivemos algumas Páscoas de irmãos caros para nós que deixaram esses rastros de eternidade nas nossas vidas, né? Irmãos que, com o seu serviço feliz, né, com a sua oferta fecunda, fecundaram também o solo sagrado da nossa missão. Irmãos que souberam verdadeiramente nos ensinar a ofertar as suas vidas até as últimas consequências, que viveram enraizados na vontade de Deus, buscando a vontade de Deus, independente das circunstâncias. Né? É muito belo olhar para trás e fazer memória da vida desses irmãos que tanto nos alcançaram de formas as mais diversas. Então, a vida desses irmãos nos ensinaram a viver um sim feliz, seja na livraria, no centro de evangelização, indo ali abrir a casa para que os irmãos possam ser alcançados por outros serviços, seja no pastoreio, no cuidado com aqueles que o Senhor nos confia, ou seja, nos mais diversos serviços que os grandes eventos nos proporcionam. É muito marcante olhar para trás e ver, por exemplo, a alegria de uma jovem que acolhe, que tem como essa marca o acolhimento aqueles que chegam no centro de evangelização, desde até mesmo no ponto de ônibus, dentro do ônibus, a chegada no centro de evangelização, e ver que a mesma alegria com a qual se conduzia uma pregação ou uma animação no grupo de oração era aquela alegria com a qual ela também servia limpando banheiros. Então, de forma muito particular, um pouco tempo depois que nos tornamos missão, nós tivemos a experiência de viver a Páscoa da Samara. Samara que, para mim, tem um lugar muito especial na minha vida, tem um lugar muito marcante e que foi uma experiência de, ali naquele início, ver como a glória de Deus se manifesta, ainda que na dor, né? Ter a experiência de não cessar o louvor em meio às lágrimas. Então, a gente sabe, né, que a experiência da dor, ela faz parte da experiência cristã. Santa Teresa diz que o fato de termos fé não nos isenta, pelo contrário, né, não nos isenta de sentir dor, de sofrermos, mas dá um sentido às nossas dores, dá um sentido aos nossos sofrimentos. E ali, na experiência da Páscoa da Samara, nós podemos ver um povo que verdadeiramente entendeu o que era ser família, o que é ser família, o que é permanecer, né? O que é permanecer junto, o que é permanecer unido. E ali naquela experiência também a gente pôde viver o louvor pela vida dela que nos ensinou sobre uma alegria genuína por ter encontrado o seu lugar na igreja, né? Por ter encontrado a sua vocação. Por saber que não havia mais volta. Que não importava a que o Senhor a chamasse. A vontade de Deus verdadeiramente era o seu paraíso. E com certeza esses irmãos se rejubilam conosco hoje, nestes 10 anos, neste tempo de graça. Esses irmãos se rejubilam conosco pelas promessas que o Senhor já cumpriu em nosso meio. E ainda mais, esses irmãos intercedem por nós. Esses irmãos
lutam também conosco pelos jovens, pelas famílias, pelos pobres, pela evangelização desta cidade. Estes irmãos que nos ensinaram a desejar o céu, esses irmãos que testemunharam para nós, né, a glória de Deus, esses irmãos que hoje são estes exemplos, essas testemunhas credíveis da fidelidade de Deus em suas vidas, independente das circunstâncias. Esses irmãos também caminham conosco. E assim como em meio às suas Páscoas, em meio às dores, né, das suas ausências, esses irmãos também nos fazem experimentar da proximidade do céu. Esses irmãos nos ajudam também a sentir o céu perto de nós. E é esse o grande motivo de louvor pela vida de cada um. Esses irmãos que fizeram parte da nossa história e que, fazendo parte da nossa história, fazem também com que o céu se una a nós neste dia, até o dia em que estaremos todos juntos, louvando ao Senhor na Nova Jerusalém. Lá onde juntos cantaremos e com louvor adoraremos. Lá onde nos alegraremos por tudo que aqui choramos e sofremos. Lá onde juntos cantaremos e com louvor adoraremos. Lá onde nos alegraremos por tudo que aqui choramos e sofremos. A semente produziu frutos. Muitos jovens encontraram sua vocação, constituíram famílias e continuaram transmitindo o carisma às novas gerações. Outros tiveram suas vidas restauradas, contemplaram e viveram verdadeiros milagres nesta terra dos impossíveis. Nós tivemos a nossa experiência em 2015, aqui ainda não tinha sido fundada a missão de Petrolina, mas já havia a obra Shalom. E aí no seminário de vida, no carnaval, nós chamamos aqui o seminário de Renascer, nós tivemos a nossa primeira experiência. 2015, ainda muito jovens, muito novos, crianças, mas desde lá nós fomos colhendo grandes frutos nessa caminhada rumo à santidade, como a comunidade, né, a nossa oferta como comunidade Shalom. Em 2016 participamos de toda a fundação do carisma aqui na missão, e fomos também trilhando, né, ainda como amigos, no grupo de oração juntos. Em 2017, já vocacionados, né, fomos trilhando também a caminhada rumo ao nosso namoro. E aqui já era missão. Sempre Deus ele ia nos surpreendendo, né? E o PJJ foi muito importante nessa caminhada, neste caminho de amadurecimento e crescimento. Nós nos tornamos pastores e grupos jovens, né? Nós que éramos ovelhas, nos tornamos pastores. Servimos também junto na Secretaria Jovem, né? O Projeto Juventude para Jesus. E era sempre essa dinâmica de nos ofertarmos aos jovens, sendo testemunha pessoalmente, mas também juntos, né? Como um casal. Testemunho do casal de namorados, e aí futuramente, mais na frente, casal de noivos, né? Nós noivamos no início de 2024 e já em 2024, mesmo no finalzinho do ano, casamos. E eu digo que o Shalom, o PJJ principalmente também,
teve muito a nos ensinar, a nos ajudar nesse caminho de amadurecimento e descoberta daquilo que Deus ele queria para nós. E hoje nós temos a alegria de sermos família dentro desta grande família Shalom. Todo esse tempo da vivência da obra, ele serviu para que pudéssemos crescer na amizade, primeiramente, né? E o próprio serviço dos eventos, o dia a dia da obra foi cada vez mais nos aproximando e nos mostrando que existia algo além de uma simples amizade. O que parecia ser apenas uma amizade em Deus foi crescendo para um relacionamento em Deus. E contemplar esses 10 anos é contemplar os feitos de Deus na nossa vida, né? Como um casal de namorados, noivos e, enfim, nossa família. Hoje podemos olhar para trás, contemplar que nesses 10 anos o Senhor ele foi trabalhando na nossa vida dessa forma, né? A levar-nos a formar uma família, mas uma família centrada de fato na vocação. E hoje, assim, perceber, né, o desejo que os nossos filhos têm de viver conosco essa caminhada na vocação, né? Mesmo tão pequenos, mesmo tão novos, a gente já percebe, principalmente no mais velho, no José, esse desejo de estar conosco, seja na missa, né, seja na célula, em qualquer evento do Shalom. Ele tem essa vontade de estar conosco. Ele mesmo, às vezes, toma a própria iniciativa de nos chamar a estar no Shalom. Né? Quantas vezes a gente não está ali, dia de segunda, e ele já diz, papai, hoje é dia de ir para o Shalom, não é? E nos leva a contemplar essa graça de Deus também. Nós éramos casados há alguns anos e eu nunca tinha evitado. E os médicos, 3 especialistas que nós tínhamos ido, disseram que eu não poderia ter filhos. E minhas 2 trompas eram obstruídas. Eu fui em uma especialista aqui em Petrolina e disse isso, e disse que não teria como desobstruir, que se alguém dissesse que desobstruir era mentira, e só através da fertilização in vitro eu seria mãe, nem inseminação artificial poderia me proporcionar a maternidade. E depois fomos consultar outra especialista em Juazeiro, e essa especialista em Juazeiro disse para a gente ir a Recife, para outro especialista, que ela disse assim, que ele respira esse assunto, o que ele disser está dito. E a resposta dele foi a mesma, 2 trompas obstruídas, impossível ter filhos de forma biológica e mesmo através da inseminação e da fertilização. Nunca foi uma opção para nós, nem uma coisa nem outra, nem inseminação, nem fertilização. E continuamos confiando na graça de Deus. Isso, e a gente, depois de procurar todas essas alternativas, a gente foi fazer um retiro na escola de líderes, onde fomos orientados por um padre a adotar, que não era uma opção para a gente, só que a gente decidiu, né, diante da confissão que a gente fez e do que o padre falou, que era importante pensar nisso, a gente decidiu adotar. Então entramos no cadastro de adoção, né, já que não podíamos ter, então a gente ia adotar. Entramos no cadastro de adoção, fomos até a vara da infância e queriam que a gente adotasse adolescentes, só que a gente queria crianças pequenas, a gente queria cuidar, né, desde o começo mesmo. É o sonho de todo casal, principalmente cristão, é formar desde o início, né, um filho. Então, adotar adolescente para a gente ficou fora da nossa realidade. Então, a gente apadrinhou, a gente trouxe para casa, a gente levou para passear, a gente levou para rezar, levamos para as missas, mas não conseguimos aceitar essa ideia de adotar, né, eles já grandes. E colocamos na mão de Deus, né? E Deus tinha me prometido que ele ia cumprir. Ia demorar, mas ia cumprir, como estava escrito em Abacuque 5. Fomos para um retiro. E Deus nunca disse um não, sempre foi um aguarde, um espere, né? Então, diante dessa escola de líderes, por obediência, né, depois dessa confissão, nós entramos no cadastro de adoção e recebemos a providência divina muito forte, porque assim, Deus não permitiu que nós adotássemos. Nunca, em 3 anos que nós passamos no cadastro,
nunca recebemos uma ligação. Nós sabíamos que Deus estava nos prometendo filhos, mas não sabíamos a forma. Nosso desejo era de forma biológica, mas nós não queríamos nosso desejo, nós queríamos a vontade de Deus. Eu já cheguei a dizer a Deus muitas vezes chorando, Senhor, eu quero, mas só se o Senhor quiser. Se eu não quiser, eu acolho. Mas Deus nunca disse não, sempre foi um aguardo, como aconteceu em Abacuque 5. E aí, nós fomos para um retiro. Que foi a reciclagem. Eu fui fazer em Juazeiro do Norte, claro, fui fazer em Bonfim. E quando cheguei lá, os irmãos na fraternidade, né? E aí, você tem quantos filhos? Aí eu disse, não, eu não tenho filhos, minha esposa não pode engravidar. Né? Ela tem uma estampa obstruída e a gente tem um laudo que é impossível. Mas a gente está rezando, né? Aí eles diziam assim, olha, pois você vai ter filhos. E não é filho não, filhos. Aí eu dizia, claro, né? Claro, a gente vai dizer que não, vai ter sim, né? Deus pode tudo. E a gente espera, né? De Deus tudo mesmo. Mas aí era Deus falando comigo lá na reciclagem, o mesmo período, né? E Deus falando com Carla lá na reciclagem dela em Senhor do Bonfim. E dizia, né? Então, Deus falou através de uma irmã que logo no início da reciclagem me perguntou se todos os dias eu rezava o ofício. E aí eu disse para ela que não, só rezava aos sábados. E ela disse, Nossa Senhora me disse que você rezasse todos os dias o ofício. E eu comecei, a partir daquele dia, na reciclagem mesmo, a rezar o ofício diariamente. Essa irmã não conhecia a minha história. E no dia da partilha, em que nós nos reunimos na reciclagem para rezar em grupos de 3, um irmão recém-chegado na missão de Petrolina, Henrique, não conhecia a nossa história, estava no grupo de partilha. E rezando por mim, ele disse que via, ele disse primeiro assim, que Deus colocava no coração dele a passagem da hemorroíça, que passou 12 anos com sangramento, e já tinha ido em todos os médicos e não tinha solução. Mas ele via também uma menininha galeguinha correndo, e mas Deus não deu discernimento a ele. Quando ele partilhou comigo, eu disse, mas Deus deu a mim o discernimento. Exatamente naquele ano, que foi 2019, fazia 12 anos que eu estava casada, nós estávamos casados. 12 anos foi o tempo que a hemorroíça passou, procurando a cura. E eu soube naquele momento que estava mais perto, né? A promessa de Deus estava mais perto. Isso em 2016, Deus tinha prometido, através de uma passagem para ela, e em 2019, 3 anos depois, Deus falou isso. E aí, quando nós chegamos da reciclagem, fomos partilhar um com o outro, né? Chegamos e fomos partilhar. E também é importante ressaltar que recebemos um mel de Nossa Senhora, né? Da imagem de Nossa Senhora que verte mel. Recebemos esse mel e começamos a tomar e partilhando todas essas maravilhas, né? Começamos a rezar o ofício juntos, todos os sábados. Todos os sábados nós sentávamos, ajoelhávamos e rezávamos o ofício. E não demorou, Deus fez, né? Isso tudo aconteceu, essa questão das reciclagens do mel, em julho de 2019. Naquele mesmo mês, eu engravidei. E aí eu partilhei com minha formadora pessoal, Wilka, na sexta-feira, antes de ir para o retiro. Acho que foi na sexta ou foi na quinta, não lembro bem. E o Wilka disse, olha, fique atento aos sinais, aos sintomas, né? E você, o que é que você está sentindo? Quando eu falei, ela confirmou, pode ser. Então, no retiro, partilhei com a formadora, partilhei com a Helena, e a Helena disse, você vai para o retiro, mas você vai ficar quietinha, não partilhe com ninguém por enquanto, mas fique lá quietinha, não faça esforço e tudo mais. Porque na segunda-feira eu ia fazer exame. E nesse retiro, na adoração, no momento de adoração, eu escutei claramente uma voz dizendo no meu ouvido, João Paulo. Eu não era ainda devota de São João Paulo II, eu não conhecia ainda a história dele. Eu sempre pensei em ter filho, sempre pensava até nos nomes, mas nunca tinha pensado no nome João Paulo. Mas Deus falou, com certeza, que meu anjo soprou no meu ouvido. E a partir daquele dia eu não tive certeza porque eu ainda estava incrédula, né? É tanto que eu não sabia ainda se ia ser menino ou menino. No fundo eu sabia, mas era muito clara a voz de Deus. Eu me sentia muito indigna de estar escutando. Como assim Deus está falando tão claramente comigo? Mas ele falava. Naquele dia ele me disse que ia ser mãe de João Paulo. E dentro da vocação, se a gente fosse contar os milagres que Deus fez no nosso meio, são muitos. São muitos mesmo.
e visíveis, muito visíveis. E esse de João Paulo é muito especial porque toda a comunidade tocou, né? Todo mundo sabia, aliás, não a comunidade, mas assim a sociedade aqui em Petrolina, todos que conheciam a gente sabiam do nosso caso, né? E quando ficaram sabendo, eu encontrei pessoas na rua que paravam e diziam assim: parabéns, parabéns. O que foi? Eu estou sabendo, você vai ser pai. Eu digo, porque a gente, nas nossas palestras que a gente dava, tudo, a gente dizia que a gente não podia ter filhos, mas que estava rezando. E quando as pessoas ficaram sabendo, eles comemoraram juntos, né? A comunidade vibrou junto com a gente. Então foi um milagre muito visível, né? Todos podem tocar até hoje nele. Mas existem muitos outros. Mas uma coisa que não sai de minha mente, da minha cabeça, e é assim, que foi um fato assim que tem que ser divulgado, foi a médica dizer que era impossível. Ela dizia assim, na minha frente, é impossível vocês engravidarem. Aí tinha uma tia nossa que disse assim, para Deus nada é impossível. Então, essa é a mensagem que a gente quer dar para vocês. Assim. Para Deus nada é impossível. Acreditem, né? Acreditem em todo esforço. Porque às vezes a gente deseja, mas a gente não pede e a gente não tem fé. É preciso ter fé. Eu chorei muitas vezes, entrei no meu quarto. E briguei muito com Deus, porque eu queria. E eu sabia que Ele era capaz de fazer. Ele fez. Realizou meu sonho. Um filho. Não. Vários. Amém. Entre tantos frutos, alguns ouviram um chamado ainda mais profundo: entregar toda a vida a Deus através da comunidade de vida. Três elementos que marcam a minha vida vocacional profundamente por meio da missão de Petrolina. A primeira delas é a voz de Deus, esse marco que, por meio da constância no meu grupo de oração, ali no início, na vida de oração, me permitiu viver o que eu vivo hoje, né? Essa vida em Deus, essa vida missionária. O segundo elemento é o serviço, a oferta de vida, né? Nos meus primeiros anos aqui nesta terra, na missão de Petrolina, eu pude servir, pude dar tudo, né? Sem medidas, por amor a Deus. E os irmãos, a missão foi me ajudando, me ensinando a viver essa verdadeira oferta de vida, essa vida em movimento. E o terceiro elemento é esse sentido de pertença, né? Que entender de que se Deus falou, aqui é o meu lugar, se Deus falou, aqui é a minha casa, se Deus falou, esse lugar me pertence, né? Então, acredito que eu aprendi, desde do meu grupo de oração, a viver essas três grandes graças, esses elementos que marcam, que representam a minha vida vocacional, né? E que devo muito a essa missão de Petrolina, que foi de onde eu parti, onde eu nasci, cresci e parti em missão, né? Então, esse desejo de sempre ouvir a voz de Deus, a clareza da voz de Deus, essa graça e esse dom do serviço, aonde e quando o Senhor quiser e como o Senhor quiser, essa oferta de vida sem limites e muitas vezes sem saber, mas se dá totalmente, inteiramente. Aí eu encontrei a alegria profunda na minha vida, né? O sentido da minha vida. E esse sentido de pertença, né? De acreditar profundamente na voz de Deus, que se Deus falou que aqui é o meu lugar, eu realmente viver com toda a minha força, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, realmente, como diz nos escritos, né? Querer viver os desejos de Deus, os interesses de Deus, os planos de Deus para a minha vida. E acredito que assim foi aqui na missão de Petrolina, né? Na minha vida vocacional, esses três elementos
que marcaram a minha vida e que me marcam até os dias de hoje na minha vida em missão. A voz de Deus, a oferta de vida e o sentido de pertença. E também assim eu desejo que essas 3 grandes graças possam transbordar nesta missão, né, na minha missão, a nossa missão, que é a voz de Deus, a oferta de vida e o sentido de pertença. Na vida dos jovens, na vida das famílias, na vida de cada celibatário que hoje estão e dos que há de vir. Né? Então, aqui a minha alegria, a minha gratidão, o meu amor por este lugar, por esta terra, é a minha terra. E muito obrigada, eu faço parte dessa história todos os dias. E eu não posso olhar para trás e não encher o meu coração de gratidão por essa história, por esta missão que construiu também a minha história de vida. Deus abençoe e shalom. Após anos de um intenso protagonismo da comunidade de aliança, o Senhor realiza uma obra nova, acolhe as preces de um povo e envia sua resposta de amor para nós. Então, a nossa chegada aqui na missão de Petrolina, para nós é uma alegria. Para cada um de nós é a primeira vez em uma fundação de uma casa como comunidade de vida. Então, está sendo um aprendizado mútuo, né? Tanto para a missão, que nos recebe, que nos acolhe, quanto para nós também, como missionários, como casa comunitária. E desde que nós chegamos aqui, a gente vê, né, a graça de Deus agindo também com essa alegria nesse acolhimento. São 2 sentimentos, aquele sentimento da família que recebe o seu primeiro filho, né, e acolhe, era esperado, e para nós assim, é uma fonte de alegria, porque a gente sabe, e os irmãos falam, né, que somos resposta a um grande tempo de oração, mas não só da missão, mas também do coração de Deus, né, para essa terra. E também um outro sentimento é daquele irmão, né, que estava longe, que voltou para casa, né, que é acolhido, que é esperado, que é amado. Então são esses 2 sentimentos que a gente vai trazendo, de voltar mesmo para dentro de casa, né, a viver essa complementaridade como irmãos, tanto nós na doação da nossa vida, como também com os irmãos da comunidade de aliança, da obra, as pessoas que nós vamos conhecendo, que nós vamos evangelizando de outros movimentos da igreja, né, local também. Então é uma graça, é um fruto também de uma obra nova nas nossas vidas, né? Estamos muito felizes por estar aqui nessa terra de missão. De fato, é uma obra nova que vai acontecendo na vida de cada um de nós, sobretudo um amadurecimento vocacional e uma alegria missionária. Nós somos, de fato, essa resposta que a gente vai percebendo na vida dos irmãos. E é muito feliz também perceber os frutos na nossa vida de maneira pessoal. De maneira particular, queria falar sobre esse acolhimento, também eclesial, o bispo, né, que está muito próximo da comunidade, esse amor à igreja que vai também crescendo no nosso coração, esse amadurecimento também vocacional que passa pelo sim a comunidade, mas passa pelo sim também a igreja. E nós recebemos também essa missão particular de estarmos mais próximos dos universitários, também de evangelizarmos essa missão. De fato, Petrolina é uma missão muito fecunda já, desde que nós chegamos já tinha muitos irmãos, muitos jovens, a gente já pode tocar nessa obra, nesses frutos da comunidade de aliança também, e agora também ser respostas para essa cidade que é tão abençoada e também nos acolheu com tanto carinho. Uma alegria ter chegado nesse tempo de jubileu. Estamos felizes por estar aqui. Shalom! Shalom! 10 anos depois, a história continua sendo escrita. O mesmo Deus que chamou os primeiros continua chamando novas gerações. O que começou como um pequeno grupo de oração tornou-se uma missão viva, fecunda e cheia de esperança nesta terra dos impossíveis. Eu faço parte desta história. Eu faço parte dessa história. Nós fazemos parte dessa história. Eu faço parte dessa história. Eu faço parte dessa história. Faço parte dessa história. Eu 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 faço parte dessa história.
Eu faço parte dessa história. Eu faço parte dessa história. Eu faço parte dessa história. Eu faço parte dessa história. Eu faço muito parte dessa história. Eu faço parte dessa história. Eu também faço parte dessa história. Por